quero apresentar a nossa próxima sessão, que é acerca dos princípios sociais revistos e também o nosso testemunho social. Estas duas apresentações estão combinadas. Quem vai apresentar os princípios sociais é a reverenda Susan Henry Crowe, e depois, para a parte do nosso testemunho social, é a Bispa Minerva Carcanho e também a Secretária-Geral Erin Hawkins, da Comissão Geral de Religião e Raça. Primeiro que tudo, eu queria... a moderadora para esta sessão combinada vai ser o reverendo Thomas Kim, diretor das Notícias Asiáticas e Coreanas das Comunicações Metodistas Unidas. Good afternoon. Boa tarde. Às vezes a igreja lhe entrega um presente e essa revisão dos princípios sociais é um tremendo presente que eu heredei, mas foi um prazer poder desempenhar esse trabalho. Mais uma revisão dos princípios sociais, mais de 50 anos depois. Não é uma emenda. É um processo completo, profundo. Realmente foi incrível o processo colocar um documento integral, compreensivo, que foi pedido pela Conferência Geral em 2012 para dar um documento vivo que possa desafiar a Igreja Metodista Unida para engajar em reflexão e refletir nas práticas. Então agora é um pouco sobre a nossa história. Os princípios é a tradição wesleyana de falar sobre os assuntos sociais do dia. Surge de uma tradição da santidade social e o primeiro credo foi redatado em 1908 sobre a questão do trabalho das crianças, trabalho infantil. E que nas conferências de 68 chamou para a criação dos princípios sociais. Tem sido uma caminhada de 8 anos e a Conferência Geral convocou para uma revisão para que os princípios sociais possam ser globalmente relevante, sucinto teologicamente e biblicamente fundamentado. Esse caminhar de 8 anos pediu uma revisão. Tivemos diálogos entre 52 pessoas, um grupo de redatores de 52 de todas as partes do mundo, que puderam considerar e redactar as várias partes, que agora são 4 partes do princípio social. O diálogo se realizou na África, Filipinas, Europa e Estados Unidos. Na conferência de 2016, os resultados incluíam um desejo de clarificar a relevância mundial dos princípios sociais e melhor articular o fundamento e princípios teológicos. A conferência foi pedida que podemos adotar esses princípios na Conferência Geral de 2020. Realmente é uma experiência metodista. Foram metodistas unidos no nosso melhor de nós. Um diálogo consultativo que começou em 2016, continuou até 2019. Com um pequeno calendário de atividades. A Junta de Igreja e Sociedade adotou esses princípios em março de 2019 e preparou para ser enviado como uma proposta legislativa na Conferência Geral. Temos uma forte fundamentação bíblico e teológico e então pode ser lido do início ao final. São guias para... somos teologicamente fundamentados, globalmente relevantes e sucinto na sua natureza, na sua
no seu e para tratar os assuntos do dia de hoje. A organização dos princípios inclui um prefácio, um preâmbulo. Temos muito material que reflete quem somos como Metodistas Unidos. E 4 secções: a comunidade de toda a criação, a comunidade social, a comunidade econômica e a comunidade política. Realmente é um dom entregado para a igreja, pela igreja, para as pessoas de todo o mundo, todo o globo. Será um recurso para a missão e o ministério. É um documento que pode ser usado para ensinar, para pregar, e um documento que pode dar testemunho à nossa fé no mundo. Então aqui a história do princípio social de algumas das pessoas. Desde o início do movimento metodista, metodistas falaram sobre os assuntos do dia. John Wesley estava pedindo uma reforma carcerária, abolição da escravidão e do trabalho de crianças. Nos 50 anos, os assuntos cambiaram, mas a necessidade e princípio da igreja se mantém igual de urgentes. Na experiência dessa revisão, a Conferência Geral a chamou para que sejamos mais globalmente relevante, com uma forte fundamentação bíblica e teológica. O grupo revisado, com a perspectiva global, será um recurso para a missão, para preparar no nosso contexto local. Os princípios revisados continua essa tradição, continuando a tratar os assuntos e preocupações das comunidades e indivíduos de hoje. Então, os princípios sociais indicam nossa posição em várias questões ao redor do mundo, dá uma bússola moral e ético para nossas comunidades, um testemunho compartido para a sociedade. Pensamos deles como um documento que reflete não só a posição da igreja, mas os interesses de quem representamos, os mais vulneráveis, os que estão marginalizados e oprimidos da nossa sociedade. Eu gosto de pensar o princípio social como os valores que nós temos em comum, como de justiça, tolerância, respeito, pertencer à comunidade, o amor, a graça. É uma oportunidade para nossa educação, nossa reflexão e uma oportunidade para considerar as maneiras em que nós aplicamos a nossa fé, vivemos a nossa fé, proclamamos no dia diário e no dia de outro, na vida de outros. Como você utiliza os princípios sociais? Eu utilizo principalmente aqui no meu trabalho, né, com a Igreja e Sociedade, quando eu estou dando ação, alertas, falando com os membros do Congresso americano ou com vários grupos, dizendo esse é o que o metodista representa. Eu trabalho com um grupo de desenvolvimento social e trabalhamos nas comunidades de Manila. Usamos esse para educar e organizar as comunidades, para poder conseguir maior justiça social. Utilizamos esse nível da igreja local com as pessoas para poder assimilar através da cultura, das tradições, do contexto do africano. O homem também não... a vida é sagrada. Isso, o princípio nos ajuda, vem da palavra de Deus e tem que ser ensinado com a Bíblia. Jesus Cristo veio ao mundo para redimir a raça humana e que para Deus sua vida, para uma vida com abundância, para que o ser humano é valioso e o valor que podemos dar para a raça humana, que ensina que a vida é sagrada, que o ser humano pode ser comparado com toda a criação. Os princípios, nossos pastores e líderes.
quando pedimos como enfrentar essas questões ao nosso redor. Os princípios sociais nesse livro de resoluções podemos encontrar aí para ajudar a guiar nossas igrejas, como interpretar esses assuntos. Os princípios sociais não é só uma coisa centrada nos Estados Unidos. Um exemplo é, depois da redação a primeira versão, tivemos a oportunidade de ouvir de muitas outras pessoas ao redor do mundo que enviaram seus comentários por correio eletrônico, por e-mails, etc., mandando-nos cartas. E, dado essa oportunidade, nos deu um tempo para ler como esses princípios estavam sendo usados nos seus contextos. Então, em todo esse processo, tínhamos muitos redatores que trabalharam conjuntamente para melhorar a expressão, com o grupo de redação, os editores finalizaram e afinaram a linguagem. É um documento global, porque é compreensível, que inclui assuntos de muitas outras partes do mundo e também para o futuro. E também é amplo para que as pessoas de outros países possam sentir que o documento fala a sua situação também. O processo de incluir muitas vozes na mesa para ver do seu próprio contexto, sua própria caminhada de fé, os assuntos que eles estão enfrentando, não era alentador, mas também foi a melhor expressão de o que significa ser o corpo de Cristo e ter o dom da Igreja Metodista Unida como um lugar onde podemos viver essa fé. Então, apresentamos esses princípios sociais revisados para a Conferência Geral de 2020, um dom da Igreja para a Igreja. E damos a parte de fazer discípulos para Jesus Cristo, para a transformação do mundo. Estarei disposto para responder a qualquer pergunta. Muito obrigado. Thank you. Again, I want to introduce our next speakers. O nosso próximo apresentador, a Bispa Minerva Cacanho, presidenta da Interagência ao Grupo de Trabalho para Migração, e também com Erin Hawkins, a secretária-geral de Religião e Raça. Os princípios sociais, como sabemos, é uma expressão muito potente do compromisso metodista e há uma expressão viva da nossa fé. Uma das maneiras que expressamos o compromisso dos princípios sociais é como nós trabalhamos em torno da área de migração. Então vamos ouvir a esse vídeo como testemunho do bom trabalho da Igreja Metodista Unida. Existem 228 milhões de imigrantes no mundo, no qual 68 são deslocados. 25 milhões são registrados como refugiados. 25 milhões são traficados e 10 milhões são pessoas sem estados. O fluxo da migração é parte do mundo que conhecemos hoje. Migração não vai desaparecer. AMCOR, Comitê de Ajuda e Auxílio Metodista, está ajudando a aliviar o sofrimento dos refugiados e imigrantes ao redor do mundo. Como trabalhamos ao redor do mundo é um grande desafio para os dias que vêm. Como podemos dar as boas-vindas ao estrangeiro e como a igreja pode ser transformada para algo maior. Juntos, com vossa ajuda, podemos dar abrigo, podemos alimentar aos famintos, podemos dar assistência legal. Juntos podemos ensinar aos refugiados e juntos podemos ouvir para aqueles que se sentem sozinhos. Como igreja, podemos trazer esperança para os refugiados e imigrantes ao redor do mundo.
Por favor, contribua aos esforços de migração global no Advance 3022144. É o número do Avance. Migração hoje é uma questão global para toda a igreja. É uma caminhada mundial metodista e que é um dom de Deus para definir o nosso futuro. Na República Democrática do Congo, o bispo Gabriel Unda e Amcor têm levado o trabalho sobre a nossa conexão global para enfrentar as necessidades humanas dos migrantes que estão entrando no Congo, dos países vizinhos e os que estão forçados a migrar dentro do Congo. A migração forçada, internamente e externo, é causada pelas guerras, pobrezas e as doenças, por exemplo, como o Ebola, o cólera ou SIDA. E a lista continua a cada dia. Sabem que, nesse momento, existem não só Metodistas Unidas, mas membros da família wesleyana mundialmente que também estão caminhando como migrantes, como refugiados ou como os que estão buscando asilo. Alguns deles estão atrapados com novas formas de escravidão humano, tráfico sexual e escravidão sexual econômico. Que pessoas que incluem Metodistas Unidos são forçados a ser migrantes para a Europa, para o Oriente Médio, através de África e para a América do Norte. Não só os Estados Unidos, mas também para México e Canadá. Fizeram isso para poder escapar à morte prematura. Morte pela violência, por falta de alimentos e falta de direitos humanos básicos, não só as balas e as bombas. Estamos comprometidos a trabalhar com membros das outras denominações da família metodista mundial para responder a todas as necessidades de migrações, acompanhando aos migrantes, advogando por os direitos deles, que também estão nessa caminhada dos migrantes. Uma mãe enviou seu filho de 11 anos para fugir da violência do país, para poder salvá-los. 11 anos de idade. Como a mãe de Moisés, ela fez como o último recurso, na esperança de que alguém podia encontrar seu filho. Alguém podia tomá-lo no seu coração, amar e cuidar por ele e dar-lhe uma possibilidade de vida. Mas 11 anos de idade. Mas chegando nas terras dessa nova terra, cheio de esperança, ele caiu e morreu na propriedade dos estrangeiros. Ele morreu da falta de comida e morreu de sede, 11 anos de idade. Às vezes eu penso, quando eu oro por ele e por suas famílias e outros migrantes, se ele morreu também com o coração quebrado, de enfrentar um mundo tão cruel. Quando o corpo estava sendo preparado para o enterro, em um dos muitos cemitérios ao redor do mundo, para migrantes desconhecidos sem nomes, encontraram uma mensagem que foi colocado no cinturão, que indicava quem ele era e aonde ele estava indo. Os migrantes de toda parte do mundo estão desafiando-nos, a nós como Metodistas Unidos, para lembrar quem somos nós e aonde é que nós vamos. Trazem uma oportunidade enviada de Deus para definir nosso futuro como povo de Deus sobre essa caminhada de seguir a Cristo, nosso Senhor. Cristo foi o primeiro migrante da nossa comunidade. Para poder viver nossos princípios sociais e os compromissos genuínos para a santidade social, temos que tomar ação, e vocês como delegados, e todos nós como Metodistas Unidos, precisamos tomar certas ações. Quero convidar que possam orar por aqueles que foram forçados a migrar em todo o mundo, para dar as boas-vindas às famílias, não só nas nossas congregações, famílias,
mas nossas comunidades também, e abrir nosso coração. Advogar e promover os direitos dos migrantes. Temos uma tremenda voz como Metodistas Unidos, individualmente e coletivamente. E apoiar um domingo especial para a promoção do avanço e para a migração global. E poder fazer uma doação. Cada um de nós podemos dar uma doação regularmente. A recomendação para esse domingo especial virá como um dos relatórios do GCFA para a questão de finanças. Esse para um domingo especial, para o próximo quadrênio, podemos dedicar um domingo especial. E a mesa conexional, os conselhos de bispos e GCFA já autorizaram a criação de um domingo especial para 2020. E temos que apoiar essas petições relacionadas com migração que vêm desde a Comissão de Igreja e Sociedade e de parte de Marcha e de outros também, para poder estar atento, para poder tomar a ação correta, para nossa expressão de fé em relação aos nossos irmãos e irmãs migrantes. Muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fazem para apoiar nossos irmãos e irmãs dessa raça humana, dessa família ao redor do mundo, pessoas que estão sofrendo nesse dia, entre eles os migrantes. Obrigado. Boa tarde. Hoje estamos ouvindo a informação e histórias sobre a justiça social e o testemunho da Igreja Metodista Unida no mundo. Esse trabalho que está sendo feito por parte das mulheres e crianças, por aqueles que estão nas margens da nossa sociedade, cujas oportunidades e chances de vida são afetados de maneira negativa pelas circunstâncias e a realidade do racismo, sexismo, a questão das idades e todos os ismos que estão diminuindo nossa humanidade diariamente. Hoje eu quero ressaltar algumas questões desse processo legislativo que vocês podem ajudar para sustentar os ministérios da nossa igreja. O Ministério Social. Temos 3 petições que tem que ser representado novamente para que continuem com denominação como propostas para serem enviado. A expansão da linguagem inclusiva é uma resolução que já existe, mas que vai vencer agora em 2020 e tem que ser representado. A igreja está animando a igreja para dar opção para aqueles que são birracial e multirracial, para identificar-se de maneiras que são mais autênticos para a sua situação. Existe também uma resolução sobre o privilégio dos brancos nos Estados Unidos, tem que ser atualizado com a informação demográfica, algumas das estatísticas dentro daquela resolução tem que ser atualizados. E a questão de ajuda para a acessibilidade das igrejas, para as pessoas que são fisicamente discapacitadas, da Igreja Metodista, para poder refletir uma nova parceria que tem sido estabelecida entre a Comissão de Religião e Raça e os grupos, os ministérios dos desabilitados. Também temos várias novas petições que estamos pedindo como novas legislações para aumentar, oferecer de maneira intencional seminários sobre a competência cultural, que pode apoiar nossos ministérios multiculturais, através de toda a igreja, que possam reconhecer, como já foi mencionado antes hoje, tem muitos comitês e pessoas ativos na nossa igreja que estão promovendo ministérios aos descapacitados ou diferentemente habilitados dentro da igreja. Estão trabalhando ativamente para assegurar que seja
com a questão de compensação a trabalho da igreja local, de cobertura, que podemos viver uma igreja que mostra hospitalidade, inclusão e boas-vindas às pessoas que vivem com suas várias discapacidades. Minha colega Harriet Olsen já mencionou que as mulheres metodistas estão trazendo sobre a questão de proteção dos direitos de votação. A supressão dos direitos de voto é uma das formas mais insidiosas de discriminação que está em jogo na nossa sociedade hoje em dia. Para suprimir os votos, está afetando principalmente as mulheres e pessoas de cor aqui dentro dos Estados Unidos. Essa resolução chama a igreja para tomar ação para reportar os esforços que encontramos a denunciar os esforços de suprimir os direitos de votação, ou desmantelar as acusações criminais contra e fortalecer a proteção dos votantes. E, finalmente, GCOR também está oferecendo uma emenda ao artigo 5 da Constituição que trata com a questão de justiça social, da justiça racial. Está fortalecendo a linguagem para declarar sem equivocação que a Igreja Metodista Unida é um grupo antirracista, uma instituição antirracista. A versão que existe rejeita o racismo como um pecado entre nós e chama pela justiça social para ser elevado na nossa igreja. Mas também reflete a nossa denominação, francamente, uma ação muito tímida no confrontar e denunciar e desmantelar o racismo. Estamos num momento crítico na nossa vida como denominação, onde um momento significante, muita energia para essa visão de quem podemos ser como igreja para avançar no futuro. Em GCOR estamos ouvindo intensamente como comunidades de cores se reúnem e os estão comprometidos a essa justiça interseccional que estamos ouvindo repetidas vezes. Essas preocupações, ao pensar de onde vamos como igreja, não podemos esquecer os desafios que já enfrentamos no passado e continuamos a enfrentar. Ao falar sobre ser uma igreja verdadeiramente inclusiva, temos que enfrentar a falta de atenção que tem sido dado nas igrejas, o pecado do racismo. Nunca nos deixou, continua existindo dentro da igreja, está sendo expressado como colonialismo e privilégio dos brancos dentro desses debates de onde a igreja vai. Sabemos e entendemos que isso talvez não é um momento mais oportuno para dar uma emenda para a Constituição da igreja, dado todos os planos e protocolos que estão sendo apresentados mesmo nesse encontro. Mas nossa esperança é que, independente do que pode passar com essa legislação, qualquer uma das propostas que está sendo discutido hoje à tarde, que nós reconhecemos que tudo está levando a uma questão central. Quem é que vamos ser? Quem é que Deus está chamando para que podemos ser nesse mundo? Vamos ser uma igreja que, uma vez por todas, deixa de trás toda essa bagagem do racismo, sexismo, homofobia e opressão? Ou se podemos ser uma igreja que pode abertamente, honestamente e ativamente, a todos os níveis, em todo o mundo, busca a justiça, paz e misericórdia. A questão central é quem vamos ser. E lembramos do texto bíblico que diz que não aparece ainda o que seremos. Ainda estamos em discernimento, ainda estamos sonhando. Mas a Bíblia diz que quando estamos cara a cara, de rosto a rosto, frente a frente com Cristo, o rosto de Cristo que aparece na nossa igreja como um indocumentado, ou aqueles que estão captados na trata humana, as mulheres, ou as mulheres trans, ou as pessoas jovens negros que aparecem na nossa igreja.
quando podemos ver o rosto de Cristo neles, quando aparece na nossa igreja, o outro, quando podemos ver quem Cristo é, e quando sejamos mais como Cristo, ao oferecer uma palavra de esperança, de amor e justiça ao mundo. Esse será o testemunho social da Igreja Metodista. Não aparece ainda o que seremos, mas esperamos que podemos ser melhor do que temos sido no passado. Uau! Que apresentação maravilhosa. Tremendo trabalho. Outra salva de palmas. Como manifestação da bondade de Deus e como imigrante, eu posso dizer, não é só questão de petição, é a história da minha vida pessoal que vocês tocaram aqui. Obrigado. E com o meu acento coreano, que também é uma riqueza e uma bênção, eu sinto honrado de poder estar com essas pessoas maravilhosas, falando com todos vocês aqui. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu sinto muito honrado e abençoado de ser parte de uma igreja global, a Igreja Metodista Unida. Agora eu sei que terão várias perguntas, ou por favor, se venha ao microfone para falar, se tiver alguma pergunta ou comentário. Lonnie Brooks, pergunta para Dr. Henry Crow. A expressão do testemunho social, que é o nosso princípio social, começou em 1908 com o Credo Social, um documento importante que tem várias partes importantes, como o nosso compromisso para a paz com liberdade e justiça baixo a lei. Qual é a função que o Credo Social tem nessa nova expressão dos princípios sociais que está sendo oferecido? Obrigado. Como mostramos no PowerPoint, o Credo Social foi o documento fundamental que começamos a nossa discussão. Outro documento fundamental e diálogo foi sobre o compromisso de João Wesley por muitos dos assuntos sociais que ele tinha, por exemplo, a reforma carcerária. E o princípio social, se vocês podem ver quando vocês entram lá no edifício, é o Credo Social de 1908, que muitas vezes foi usado no Congresso. Se vão para arquivos e história, podem ver a importância do testemunho metodista ante o governo dos Estados Unidos, como esse Credo Social estava permeando o trabalho das nossas agências antecessoras, fundamentado na Bíblia e é parte da nossa herência wesleyana. Então, uma parte crítica do que vocês vão encontrar nessa revisão dos princípios sociais. Boa tarde, obrigado, Brenda Gallet, da Conferência de Arkansas. Também sou só 10 anos como metodista, mas eu não posso dizer que alegria que eu tenho quando eu encontrei os princípios sociais, porque não era algo que foi conhecido na nossa igreja. E quando eu descobri, foi um dos documentos mais importantes que eu vi para ver minha ação, minha paixão social e meu amor pela Bíblia, para colocar em um contexto que eu possa utilizar. Mas me preocupa que tantas poucas pessoas na minha igreja estão conscientes desse documento.
Então, qual é o processo para que podemos informar e educar os metodistas unidos sobre a presença desse documento? Obrigado. É uma das questões que na junta de Igreja e Sociedade como igreja, que muitos pastores não compartem esses documentos, seminaristas nem sempre ensinam esses princípios e muitas vezes a classe de confirmação não utilizam, mas o que mais conversamos disso, podemos promovê-lo e como delegado da Conferência Geral, vocês, eu tenho sido delegado também, é vossa responsabilidade de ajudar a comunicar esses princípios sociais a todos os níveis da igreja, das classes de confirmação, da escola dominical, da pregação, até o trabalho da conferência anual e da igreja social em todo o mundo. Então, depois da aprovação desses princípios sociais, serão aprovados como um documento coerente, como foram redactados. Vamos começar a criar um processo de como comunicá-los e utilizá-los como um instrumento para dar recursos aos nossos ministérios. E aproveitamos com as ideias. Então, queremos continuar a promover a promulgação desses princípios sociais, que vocês nos podem ajudar e como será melhor utilizar isso nas suas próprias igrejas, conferências anuais e ao redor do mundo. A Bispa Calcânio também mencionou sobre migração e questão dos direitos e a Reverenda Harcourt sobre a questão de a G-Corp. Temos podemos tocar vários outros assuntos também. Cynthia Arthur, comunicadora. Eu quero tocar. A Dr. Henry Crow respondeu a parte da minha pergunta quando ela falou na aprovação do documento como um documento coerente, mas o processo legislativo, se eu entendo bem, isso será uma proposta como uma revisão dos parágrafos existentes da disciplina. Então, qualquer linguagem do documento pode ser emendado na comunidade legislativa e na plenária. É correto isto? Sim, enviamos em duas formas. Enviamos já como documento integral e como a disciplina indica, também foi enviado para a disciplina. Então vai para 2 ou 3 comitês legislativos. Seria a comissão legislativa de como vão tratar o material e se será emendado. Uma das coisas, sem entrar nos detalhes, pedimos que os parágrafos na parte do parágrafo que essa seção pode substituir o que já existe no livro de disciplina e os princípios sociais. Então, tentamos dar o maior número de opção possível para que a conferência pode manter o documento como íntegro. Também queria pedir se Bispa Calcânio se podia falar sobre os status de alguns dos esforços para ajudar os migrantes que vêm aos Estados Unidos. Temos tantas medidas punitivas. Eu venho do Texas e ouvimos muito sobre as pessoas que estão morrendo nos centros de detenções. Então, se a Igreja Metodista tem algo que está sendo feito no momento agora para enfrentar essas questões. Temos grupo de resposta rápida em cada um dos 50 estados ao redor dos Estados Unidos. Trabalhamos com uma rede também para as conferências centrais, começando com a República Democrática do Congo. Também temos um grupo de igrejas que estão dando santuário, o último número que eu conheço há alguns meses. Temos 9 igrejas que estão dando asilo a 15 imigrantes.
Alguns já têm mais de 3 anos de ajudar. Um tremendo esforço por essas igrejas, que dão testemunho ao fato que trabalhar com os migrantes dessa maneira tem transformado sua própria congregação e fé. Como sabem, em setembro, o presidente Trump enviou uma nova proposta de lei que foi aprovado no Congresso, que diz que os estados ou mesmo municipalidades têm que assinar antes do final de 2019 para receber qualquer refugiado. Então, o Conselho de Bispos pediu que os metodistas pudessem participar enviando cartas aos governadores e os oficiais, indicando que sim, podemos receber os migrantes. Estou consciente de que no Texas, o governador do Texas se recusou a enviar essa carta, fechando o Texas para não receber refugiados. E o bispo Robert Schnase tem confrontado o governador e com a igreja, junto com a igreja do México e do Texas, estão recebendo refugiados. E também em colaboração com a Igreja Católica, com as ordens e freiras, para ser um grupo que pode dar boas-vindas aos migrantes que estão chegando. A AMCOR tem ajudado a financiar as necessidades dos migrantes das igrejas locais, distritos e conferências anuais. E a Igreja do México também está trabalhando. E isso tem sido um giro da maneira que a AMCOR tem trabalhado com esses desastres que não muito tempo atrás, de que a migração é um desastre humano que não podemos ignorar como metodistas. E que a publicadora metodista também enviou ao nosso grupo o que podemos fazer e começamos um diálogo sobre a colaboração e eles comissionaram para redatar um livro bilíngue por Via e Luiz sobre migração do ponto de vista das crianças, e é um tremendo recurso. As mulheres metodistas compraram 100 exemplares e enviaram para lá na área do McAllen, Texas, e quando o grupo de migração se reuniu lá um ano atrás, estávamos nas portas de um centro cheio de refugiados, migrantes que recém tinham chegado, e um programa, mas havia metodistas trabalhando junto com outras denominações, e receberam todo um ônibus de imigrantes. Tínhamos que esperar lá fora para dar uma orientação para poder ver 2 de nós. Entramos com a nossa delegação e quase que nos tropeçamos com essas 4 crianças pequenas que estavam lá. Mas ao abrir as portas e ao entrar, quase tropeçamos com eles. Estavam no chão, estavam lendo esse livro. Então eu posso celebrar o testemunho da nossa igreja. Sou Felias Chisu, de Sierra Leone. Nos nossos princípios sociais, ontem eu peguei 4, hoje peguei outros 10 cópias, porque nós estamos desafiando com as novas igrejas que estão surgindo, as igrejas carismáticas, e em desesperação para não perder nossos membros, alguns dos nossos clérigos e outros que muitos não sabem quais são os princípios sociais metodistas. E os documentos não estão disponíveis na nossa conferência anual. Então, agradecemos que vocês responderam aqui. Como podemos ter isso na nossa congregação? Às vezes, as congregações querem dizer os processos, mas eles não sabem. E temos dificuldade de conseguir esses livros para as congregações. Então eu quero reforçar esse pedido de, por favor, ajuda a facilitar isso para as igrejas que podem ter acesso a esse documento. Na nossa situação, somos desafiados por alguns, já sabem, Sierra Leone tem tido muitas crises com a guerra civil, com inundações, ebola e todo. E todas essas circunstâncias, as pessoas somos desafiados, homens, os conflitos com as leis,
pessoas que são vítimas das guerras e tudo isso, e desastres naturais, como são tratados, qual a nossa posição sobre justiça econômica, tudo isso. Muito disso, muitas pessoas não conhecem. Então, é claro que vocês querem oferecer isto. Que, então, é bom ter esses livros para todos. Obrigado. Na página do UMC Justiça e na página da Conferência Geral temos as novas versões já traduzidas em 7 línguas. Então, nos seus telefones, nos seus computadores, vocês todos têm acesso a essas revisões traduzidas em 7 línguas. E é difícil conseguir que tudo isso alcance todas as igrejas, mas vamos trabalhar. Mas obrigado por levantar essa questão. Alguma outra pergunta? Mais uma pergunta? Deus é bom e toda hora. Então, uma salva de palmas aos nossos apresentadores. Obrigado.